Como que atua a fitoterapia chinesa? Bem, quando eu falo em fitoterapia ocidental, eu estou falando de plantas. Quando eu falo de fitoterapia chinesa, eu não estou falando apenas de planta. Eu estou falando de substâncias naturais, como plantas, minerais e até essências de animais. Logicamente, essas essências trabalhadas a nível de extrato seco, farmacêutico, que aí se vai fazer um, entre aspas, remédio. Né? Que tipo de remédio? Um remédio fitoterápico. Então, a fitoterapia chinesa, ela não vai lidar, de novo, com os sintomas, como eu falei no caso anterior da questão do diabetes, que vai lidar com o sintoma, e sim vai lidar com a causa daquele problema. Então, por exemplo, uma pessoa, vamos colocar um exemplo aí, que tem dor de cabeça, nessa parte alta da cabeça, nós dissemos que ele tem um excesso de yang do fígado. E a partir do conhecimento milenar das substâncias, milenar porque foi a primeira terapia que se tem conhecimento na Terra, a terapia das plantas. Então, a partir desse conhecimento das plantas, que depois veio para os minerais e depois veio para os animais, nós conseguimos fazer uma fórmula que ela consiga diminuir esse excesso de yang do fígado. E por si só vai diminuir essa dor de cabeça que a pessoa tem. Na medicina convencional, nós temos catalogado mais de 25 mil doenças. Para a medicina chinesa não importa a doença, e sim todos esses estados da pessoa e a síndrome que ela tem. Um exemplo disso que eu vou dar aqui seria uma sinusite. Se nós formos tratar na medicina chinesa uma sinusite, a primeira coisa que nós temos que saber é qual a temperatura da pessoa e qual a temperatura da sinusite. Como assim? Temperatura da pessoa. A pessoa é mais calorenta, a pessoa tem mãos quentes, pés quentes, sente mais calor, sente mais sede. A outra pessoa sente mais frio, muito frio, né? Tá toda hora com frio, até antes de vir, um dia antes de vir o frio, ela já está colocando um casaco, sente frio demais. Então, por exemplo, esta pessoa aqui que sente muito calor, para a medicina chinesa, ela tem excesso de calor no pulmão. E a outra pessoa que sente muito frio, excesso de frio no pulmão. Portanto, os tratamentos para essas duas pessoas são opostos. E não importa se ela tem a mesma doença do ponto de vista ocidental. Então, a sinusite nessa primeira pessoa, na medicina chinesa, nós chamamos de calor no pulmão. E na segunda pessoa com frio, nós chamamos de frio no pulmão. E aí, o profissional que vai lidar com a fitoterapia, ele vai saber fazer uma junção de plantas e minerais, substâncias naturais, numa quantidade específica que vai drenar esse calor ou colocar calor lá no pulmão, de forma que seja, entre aspas, como se fosse uma vitamina daquele órgão, vai fortalecer aquele órgão. A partir do momento que aquele órgão está forte, termina a doença. Então, a fitoterapia ela é muito ampla e muito utilizada na China nos consultórios. Por quê? Porque a própria acupuntura ela é excelente, excepcional, mas a maior parte dos casos que nós atendemos no consultório são casos de deficiência. A pessoa tem órgãos deficientes, tem órgãos que não estão funcionando adequadamente, estão enfraquecidos. Se você fizer acupuntura para esses órgãos, vai ajudar e muito. Mas se você colocar substâncias que fortaleçam esses órgãos, a pessoa melhora muito mais rápido. Então, muitas vezes o profissional da medicina chinesa, ele faz uma junção. Ele utiliza a acupuntura, mas ele utiliza a fitoterapia. Alguns preferem mais utilizar a acupuntura, outros preferem mais utilizar a fitoterapia, mas quando a gente junta todos esses procedimentos que eu falei, o resultado é fenomenal. Em qualquer patologia, é muito rápido. Então, a fitoterapia chinesa ela é muito adequada para o ocidental, por quê? Porque ele está acostumado a tomar remédio. Está acostumado a ir à farmácia quando fica doente. Então, na verdade, você faz uma substituição. Mas essa substituição não é para tratar os efeitos, e sim para tratar aquilo que está causando o problema. Essa é a grande diferença. Então, por exemplo, caspa. Caspa, na parte ocidental, seria relacionada a um fungo, né? A um fungo. Na parte chinesa também é um fungo, mas o que faz com que esse fungo fique mais ativo em uma pessoa e fique menos ativo em outra? Para a medicina chinesa é uma síndrome chamada calor-umidade. Então, quando você resolve, drena esse calor, drena essa umidade,
o fungo, mesmo que ele tenha ali naquele local, ele não vai ficar efetivo e a caspa melhora. A mesma questão, o acne, por exemplo. Quando nós tratamos um acne do ponto de vista ocidental, muitas vezes se toma um remédio para bactéria, né, que está ali atuando, ou se passa um creme para atuar naquela bactéria. Na fitoterapia chinesa não é dessa forma. E sim, você vai verificar onde está localizado aquele acne. Então, por exemplo, acne localizado na testa e aos lados dos narizes, principalmente, ou na região aqui do tórax ou da parte das costas superior, está ligado a calor no pulmão. Existem algumas substâncias que vão melhorar esse calor no pulmão e vão resolver esse tipo de acne. Um acne, por exemplo, que está em toda a face, muito forte, seria um calor no sangue. Já é outro tipo de substância. Um acne, por exemplo, que a pessoa sente nessa região da bochecha, vai estar ligado a calor no estômago. E aí, conversando com a pessoa, você vai perceber que a pessoa não tem somente o acne, porque calor no estômago é uma síndrome, e uma síndrome pode dar diversos sintomas, como, por exemplo, azia e queimação. Então, a pessoa pode ter azia e queimação e acne nessa região. Se der uma fitoterapia chinesa adequada, vai melhorar o calor do estômago, que é a causa, e a consequência, que seria o sintoma, tanto o acne no rosto quanto a queimação no estômago, vai tratar ao mesmo tempo. Aparentemente, na medicina ocidental são diferentes. Um é na parte dermatológica, o outro é na parte do sistema digestório. Mas para a medicina chinesa, eles são complementares. E vêm de uma causa comum. Nós tratando essa causa, nós vamos melhorar os efeitos que podem ser diversos, né? Por exemplo, o acne nessa região seria calor no estômago. O calor no estômago poderia ser a queimação no estômago. O calor no estômago poderia ser muita agitação. Então, olha só como é muito abrangente. Quando você faz uma avaliação e um tratamento com a medicina chinesa, realmente você fica impressionado, porque o profissional ele vai pegar o pulso, olhar o formato do rosto, olhar a sua língua e fazer diversas perguntas, e você já tem o diagnóstico naquele momento. Você não precisa de um outro exame complementar para saber o que a pessoa tem, até porque naquela época não tinha exame complementar como tem hoje. E mesmo que você já tenha um exame complementar já feito, por exemplo, você já vem com o diagnóstico de gastrite na medicina ocidental, quando você for fazer a fitoterapia chinesa, aquele diagnóstico vai ser apenas uma referência. O que vai valer, na verdade, é qual síndrome está acontecendo com aquela pessoa para possuir aquele conjunto de sintomas. E aí vai se tratar a síndrome. Melhorou a síndrome, melhora o problema. Então, não importa a doença, importa a síndrome. E o que é a síndrome? É o conjunto de sintomas que vai dar essa ou aquela doença. Você pode ter, como eu falei, da gripe por calor, da sinusite por calor, da sinusite por frio. A mesma coisa a gripe. Pode ter uma gripe pegajosa, pode ter uma gripe que a pessoa sinta muita sede, é excesso de calor no pulmão. Mas pode ter uma gripe que a pessoa sinta muito frio, que a pessoa tem uma coriza clarinha. Na medicina ocidental, os dois são gripe. Para a medicina chinesa, um é uma síndrome de calor, outro é uma síndrome de frio. E vão ser tratados de formas diversas. E além disso, também vai ser dado substâncias que vão fortalecer o Wei Qi. O que é o Wei Qi? É a nossa imunidade. Então, tudo isso vai ser abrangido. Quando você faz uma avaliação na medicina chinesa, na fitoterapia ou na acupuntura, você vai perceber que é perguntado, feito uma anamnese de todos os seus sistemas. Da parte pulmonar, da parte cardiorrespiratória, de todo o sistema digestório, de todo o sistema hormonal, de todo o sistema urinário, e além disso também da parte emocional, porque nós somos um conjunto disso tudo. E dependendo de como nós estamos, que vai mostrar este ou aquele efeito.